Bom dia, galerinha do Colégio Domínio, para mais uma aula de Geografia aqui com vocês, a professora Ana. Vamos dar início à nossa aula, sejam muito bem-vindos, tá certo? Espero que vocês estejam acompanhando os conteúdos. Gente, se vocês estiverem com algum problema, eu fui lá na agenda do Já hoje, verifiquei quem me devolveu as atividades, muito obrigado, tá? Quem devolveu as atividades. Mas ainda é muito baixo o número de alunos, somente 6 alunos me devolveu a última atividade, então tem muita gente faltando devolver a atividade. Vamos lembrar o seguinte, a atividade de vocês é a nota de participação. Quando a gente está só no remoto, a atividade de vocês é extremamente necessária. Por quê? Porque eu não tenho aquela participação, não sei como é que você está me ajudando em aula, como era no presencial, tirando as dúvidas. Então, eu preciso que vocês façam, entreguem essas atividades. Professora, mas no dia teve um problema, meu pai e minha mãe não conseguiu entregar a atividade. Entrega no dia seguinte, não tem problema, mas eu preciso que você faça e entregue as atividades, ok? Vamos fazer esse acordado que toda semana vocês vão entregar as atividades para que vocês tenham a nota de C3 de vocês, tá bom? Vamos aqui. A gente vai dar continuidade. Na aula passada a gente vinha trabalhando sobre os ciclos econômicos brasileiros. E basicamente esse é o conteúdo de vocês das últimas, é o conteúdo de vocês para a bimestral, para a C3, tá bom? De vocês, a C2 de vocês. Vamos lá. Deixa eu só aqui tirar aqui um pouquinho minha cabeça. E aí a gente já viu o ciclo do pau-brasil, a gente já viu a cana-de-açúcar, a gente já viu a parte da pecuária, vimos também a parte dos bandeirantes, tá bom? Tô acompanhando bem regularzinho de acordo com o livro de vocês, tá? Por que que eu falo isso? Que é de acordo com o livro de vocês. Gente, eu não consigo, porque tem outros ciclos que são trabalhados também, certo? Ciclos econômicos brasileiros, mas que o livro de vocês não cobra. Qual ciclo, professora? O ciclo da borracha, tá? O livro de vocês não tem. Ele também não traz o ciclo do algodão, por isso que a gente vai trabalhar só os ciclos do livro de vocês. Então, vamos aqui retornar, certo? A gente finalizou com os bandeirantes, se eu não me engano, na aula passada. Vamos retornar a partir do ciclo do ouro, certo? O ciclo da mineração. A exploração de ouros e pedras preciosas em terras que hoje correspondem a Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, favoreceu a ocupação do território brasileiro no século XVIII, certo, 1700, e século XIX, 1800. Favoreceu a ocupação também do interior brasileiro, interior do território brasileiro, com o surgimento de várias cidades, como Ouro Preto, Minas Gerais, Cuiabá e Mato Grosso, Poconé e Goiás, e além de outras cidades. Gente, ó, ponto principal. A partir da mineração é que eu vou ter realmente a concentração e o surgimento de cidades. Antes eu tinha pequenos povoados, mas a corrida do ouro, esse ciclo do ouro, o ciclo da mineração, ele foi tão grande e valorizado economicamente que ele fez com que surgisse as cidades. Por quê? Porque esse ciclo do ouro, ele buscava o minério, mas ele não produzia nada em termos, por exemplo, de alimentação. Então, eu precisava de uma outra economia para sustentar esse ciclo do ouro, esse ciclo da mineração. Então, eu vou ter uma agricultura de subsistência, eu vou ter o surgimento das cidades, eu vou ter que criar uma infraestrutura para que aquela mineração saia daquela região, tá certo? Então, toneladas de ouro foram levadas para Portugal
e este pagou sua dívida externa com a Inglaterra utilizando o ouro de Portugal. E o que ficou aqui no Brasil? Uma pequena estrutura que foi criada, infraestrutura, como as cidades, tá certo? Mas a parte de riqueza foi utilizada para pagar basicamente as dívidas de Portugal. Vocês sabem que desde o início, quando Portugal chegou aqui no Brasil, a busca principal deles era o quê? O ponto principal deles era essa busca por ouro, por minério. Quando chegou aqui, eles não se depararam logo de início com esse minério. Então, eles foram tratando de outros tipos de exploração, como a cana-de-açúcar, como o pau-brasil, até que, enfim, no século XVII, aliás, século XVIII, 1700, ele chegar a encontrar ouro no Brasil e explorar todo esse ouro que existia nessa região de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, tá certo? E o ouro, ele favoreceu a ocupação dessa região, favoreceu, são os pontos positivos, a criação de várias cidades, o crescimento de várias cidades, certo? Então, olha, esse ciclo da mineração, ele vai ser fundamental, principalmente para quê? Porque ele vai necessitar de outros tipos de outras funções. Eu vou precisar de pessoas que produzam roupa para esses trabalhadores, eu vou precisar de pessoas que produzam alimentação para esses trabalhadores, eu vou precisar da construção de estradas para o escoamento desse produto. Então, o ciclo da mineração, ele traz uma transformação em todo o território brasileiro. Além disso, a gente vai ter, nessa exploração desse ciclo do ouro, além dos escravizados, certo? Eu vou ter também, em maior proporção, profissionais livres, tá? Por quê? Porque foi uma das coisas que chamou muito a atenção, vieram muitos imigrantes portugueses explorar esse ouro aqui no Brasil, porque ele era mais rentável, ele chamou muita atenção. Então, por isso que eu vou ter várias... a mão de obra, ela não vai ser somente a mão de obra escrava, porque ainda tinha um outro risco. Os escravos, volta e meia, eles fugiam. E fugir com ouro era o maior prejuízo. Eu estava perdendo o escravo, ainda ia perder o ouro. Então, ainda tinha essa situação. Vamos aqui para o próximo... A próxima imagem. Tá aqui, ó. Na imagem, a imagem ela mostra como é que era feita essa exploração do ouro. Ela era de forma bem rudimentar, certo? Os riscos eram maiores do que ainda são hoje. De forma braçal, hoje a gente já vai ter vários tipos de maquinários. Então, a gente vai observar isso. E aqui, se eu não me engano, é a cidade de Ouro Preto, certo? Que surgiu justamente por conta da mineração. A gente pode observar que é uma cidade antiga, mas é uma cidade bem desenvolvida. E ela foi desenvolvida a partir dessa mineração, a partir da exploração desse minério, tá certo? E, enfim, vamos prosseguir aqui. Vamos para o ciclo do café. Gente, o ciclo do café, durante muitos anos, ele foi o nosso ciclo mais importante, certo? Ele vai ser durante um período concomitante. O que é concomitante? Ele vai coexistir. Aliás, todos os ciclos, eles acabam coexistindo uns com os outros. Mas o ciclo aqui, ele é concomitante, ele acaba existindo junto com o ciclo da mineração, o ciclo do café. A partir da segunda metade do século XVIII e século XIX, tá certo? As regiões sul e sudeste do Brasil,
O café entrou por quê? Com solo favorável, a famosa terra roxa, e se tornou o principal produto de exportação nacional. O café ele era produzido no Brasil e ele era exportado para outros países, ele era vendido para outros países, como a maioria das riquezas aqui do Brasil. Nada ficava, nada permanecia, certo? Por quê? Porque até aí a gente ainda era colônia de Portugal. Vamos lembrar que a gente só deixou de ser colônia de Portugal em 1822. É isso? Acho que é mais ou menos isso daí. Esquecendo aqui das histórias do Brasil, meu povo. Vamos aqui, vamos continuar. O café favoreceu a vinda de imigrantes europeus para o Brasil, criou condições econômicas para a industrialização de São Paulo, expansão da malha ferroviária, desenvolvimento de portos, expansão de povoamentos para o interior do Sudeste, norte do Paraná, Mato Grosso e Rondônia. Gente, por que o café favoreceu a vinda dos imigrantes europeus? Primeiro, que ele já tinha conhecimento e trato com com o café. Segundo, porque a gente vai ter aí em algum período a liberação dos escravos, certo? A abolição da escravatura, e a gente já vinha com a redução do número desses escravos. Em seguida a gente vai ter essa abolição da escravatura. Então o que vai acontecer? Esses escravos que trabalhavam na lavoura de café, eles vão embora. Eles não querem saber para onde, eles só não querem ficar mais sendo explorados. Então eles vão embora. Então a mão de obra europeia, ela vai e assume esses postos, tá certo? E outra, a plantação do café, a comercialização do café, ele construiu toda uma infraestrutura nessa região sudeste de ferrovias, estradas, portos, para quê? Para poder escoar esse produto. Por exemplo, se eu produzo alguma coisa lá no interior do Ceará e eu vou vender esse produto para os Estados Unidos, eu vou precisar de transporte. Para que esse transporte circule, eu vou precisar de uma estrada. Para que ele saia daqui, eu vou precisar de um porto, entendeu? Por isso que o café ele foi criando toda essa infraestrutura. E infraestrutura essa que foi muito bem utilizada na industrialização da região de São Paulo, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Ok, vamos aqui. Eu vou passar para o próximo slide. Gente, olha aí, logo no início, como eu já falei para vocês, a mão de obra muito utilizada no café era a mão de obra africana, né? Escravos africanos. Logo depois, já no finalzinho, é que vai ser utilizado a mão de obra branca europeia, tá certo? Os imigrantes que vinham para o Brasil. E vamos aqui para... Essa imagem foi só para ilustrar um pouco a dinâmica da industrialização. Gente, o que vai ocorrer? Epa! Problemas técnicos. O que vai ocorrer? O café, ele deu muito dinheiro. Ele gerou muito dinheiro, porém, chegou um momento que a gente vai passar por uma quebra econômica desse café. O café ele não vai gerar tanto dinheiro, então não vai ser mais tão, digamos assim, eu não sei qual é a palavra que eu deveria usar, eu acho que vendável, não é tão interessante mais investir dinheiro na produção de café, nem aumentar essa produção de café. Então, os produtores de café, eles fazem o quê? Eles vão se beneficiar do que o café já tinha oferecido a eles, vão utilizar desse dinheiro, vão se utilizar da mão de obra existente, vão se utilizar da infraestrutura que o café tinha deixado para criar
toda uma infraestrutura para a indústria, certo? A indústria brasileira, ela vai surgir e ela vai ser financiada com o dinheiro do café. Nós vamos ter uma crise, lembrando, gente, isso aí vocês vão ouvir falar várias vezes para o resto da vida de vocês. A industrialização brasileira, ela ocorreu de uma forma tardia. Vocês tanto vão ver isso em geografia, quanto vão ver isso em história e em outros momentos da vida de vocês também. Nós tivemos a primeira Revolução Industrial, século XVIII, segunda Revolução Industrial no século XIX, e somente no finalzinho do século XIX, início, realmente só vai ocorrer a primeira Revolução Industrial brasileira, só vai ocorrer na primeira metade do século XX, ou seja, de 1920, mais ou menos, 1930, justamente com a quebra desse café. Quando esse café passa a não ser mais rentável, é que a gente vai investir na indústria, certo? A industrialização brasileira surgiu em São Paulo, beneficiando-se dos recursos econômicos oriundos da atividade cafeeira, tá certo? A industrialização intensificou a dinâmica de ocupação do território brasileiro, baseada na relação centro-periferia, e ela intensificou os fluxos migratórios, principalmente nordestinos, para a região São Paulo. Acelerou a urbanização nacional, principalmente a região sudeste. Gente, até hoje a região sudeste, principalmente a região de São Paulo, ela é a mais industrializada. É onde eu vou ter um maior adensamento populacional, aonde eu vou ter uma maior infraestrutura. Por quê? Porque essa infraestrutura já existia com café, ela foi sendo melhorada, as primeiras indústrias surgiram lá. Capital do Brasil durante vários anos foi o Rio de Janeiro, que fica nessa região sudeste, então era natural que toda a maior infraestrutura ficasse ali naquela região. Então a região ela permanece ainda muito concentradora. E professora, por que os nordestinos iam para São Paulo? Em busca de trabalho. Lá necessitava muito de mão de obra. Então os nordestinos acabavam saindo daqui de condições precárias para ir viver na cidade de São Paulo, na região de São Paulo. Às vezes para trabalhar na lavoura também, mas com melhores, em tese, condições de vida, tá certo? Por que a industrialização acelerou a urbanização? Gente, eu trabalho na indústria, um exemplo. Se eu trabalho na indústria, eu vou ter condições de plantar o que comer, eu vou ter condições de produzir o que eu vou calçar, o que eu vou vestir? Não. Então, eu vou precisar de vários outros tipos de serviços para abastecer essa indústria, para sustentar essa indústria, para dar infraestrutura a ela. Por isso que a indústria ela vai causar, certo? Essa urbanização, ela vai acelerar essa urbanização. Então, eu vou passar a ter mais gente vivendo no Brasil na área urbana, vivendo em cidades, a partir da metade do século XX, certo? A inversão, antes eu tinha mais gente vivendo no campo, na área rural. Depois de 1950 é que eu vou ter mais gente vivendo em cidades. Eu vou ter uma inversão, tá certo? Disso. Vamos dar seguimento. No livro de vocês, eu vou pedir para que vocês observem com bastante atenção, que eu achei bacana, super bacana mesmo, que no livro de vocês traz como se fosse um diagrama, não é bem um diagrama, mas ele faz na página 56 e 57. Olha que bacana, ele faz todo um histórico, certo? Da industrialização, desenvolvimento da industrialização do Brasil. Então eu peço a vocês que olhem com calma esse processo de industrialização. Ele vai trazer desde 1850 até os dias atuais. O que a gente vai perceber?
que eu vendo a industrialização muito manual e passo a ter uma industrialização muito voltado para máquinas. Eu saio da manufatura, certo? E passo para a maquinofatura e em seguida eu venho para uma indústria muito tecnológica, tá certo? Que aí eu vou ter esses maquinários tomando conta desse processo industrial muito forte. Então fiquem bem atentos, deem uma olhada nisso daqui, é dica da professora, tá? Então fiquem atentos. Vamos passar aqui. Vamos aos poucos. Gente, ó, só as datas ali de cima que estão um pouco erradas. Ali tá ali século XVI, aí botou 1600, mas não é não, tá? A data ali tá errada. Logo no início, aqui são ciclos econômicos, certo? A ocupação do Brasil de acordo com ciclos econômicos. Vamos ler essa imagem. Em cinza, eu vou ter ali as drogas do sertão e vai ocupar a região nordeste, aliás, a região norte, a região nordeste, mais o interior da região nordeste vai ser ocupado pelo quê? A pecuária, a cana-de-açúcar, toda essa área aí em rosa vai ser ocupada, ou seja, toda a parte ali da Mata Atlântica vai ser ocupada, e um pedacinho ali no Maranhão, pela cana-de-açúcar, tá? Observem o Ceará. O Ceará vai produzir o quê? Pecuária. Nada de nada de cana-de-açúcar e nada de minério. E a mineração, aí ela praticamente não aparece. Ela vai aparecer um pontinho ali na região do sul. Ali na região sul, mas só um pontinho. Vamos ver o outro mapa, é a evolução. A gente já vê que tem mais coisas. A droga do sertão, ela praticamente ocupa os mesmos espaços. Gente, essas drogas do sertão são mais voltadas para temperos, tá? A pecuária, ela vai expandindo e ocupando toda a parte do território nacional. Aí eu já vou ter a parte do ouro e diamantes. Mineração e algodão também já vão existir. Olha aí em azulzinho o algodão. E a mineração também. O ouro, diamante, mineração. Gente, eu acho que esse mapa está escrito errado. Onde está a mineração? Não é mineração não, tá? Deixa eu só lembrar aqui. É o açúcar, tá certo? Onde está em roxinho aí, lilazinho. É o açúcar, tá bom? Só uma correção de última hora. Vamos aqui. Hoje em dia, a gente já vai ter toda uma transformação, certo? Na questão econômica brasileira, eu vou ter uma transformação real mesmo. Eu vou ter muito essa parte dessa economia, mas aí eu já vou ter as cidades, as grandes cidades desenvolvidas, eu vou ter as metrópoles regionais, eu vou ter uma área de industrialização e urbanização mais desenvolvida, que é ali na região sul, onde tem esse rosinha bem mais clarinho. Área pouco povoada com a economia estagnada, que é a região nordeste ali. Por que aquela região ela é pouco povoada e estagnada? Gente, essa região ali é a região de sertão, ou seja, que é considerado chamado de sertão. É uma região mais quente, o clima mais árido, os solos menos férteis, então a produção ali para aquela região é um pouco mais complicada, tá certo? E ali em cinza, ela ainda preserva toda uma área natural, ok? Então, a gente vai ter essa evolução, tá? Da economia. Só para a gente finalizar, deixa eu dizer aqui umas coisinhas para vocês. A expansão território brasileira, ela teve uma relação muito grande com a economia. Se não fosse as economias, os ciclos econômicos, o Brasil não teria se desenvolvido dessa forma. A gente provavelmente não teria ocupado outros territórios que, pela divisão daquele Tratado de Tordesilhas, pertenceriam à Espanha, tá certo?
Os ciclos econômicos, eles impulsionaram a expansão desse territorial e a dinâmica de ocupação, porque se você observar, a pecuária fez com que expandisse, as drogas do sertão, os bandeirantes, eles que foram explorando e ampliando esse território, que foi crescendo, digamos assim, de uma forma quase que natural, tá certo? A população ela quase sempre se deslocava para os polos de maior desenvolvimento econômico. Por exemplo, se na Bahia, por conta da cana-de-açúcar, ela tivesse ali se desenvolvendo, mas aí surgiu o minério, a população vai se deslocar para o minério. Aí depois vai para o café. Depois ali do café, ela vai se concentrar na região, vai permanecer na região sudeste para desenvolvimento da indústria. Então, eu vou ter uma realocação dessa população. É lógico que a gente não vai ter, a população não vai toda para um canto só, mas ela vai acabar gerando os movimentos migratórios, certo? Cada ciclo econômico ele vai gerar esses movimentos migratórios. Algumas observações. A maior parte da população brasileira está concentrada aonde? A maior parte da população brasileira está concentrada na região sudeste, certo? E no litoral. Por quê? Por conta que os nossos ciclos econômicos, eles ocorreram inicialmente no litoral. Então, a população acabou se estabelecendo muito no litoral. Então, eu vou ter uma concentração populacional, as maiores capitais, elas estão próximas ao litoral, tá certo? Então, toda essa faixa litorânea, onde eu vou ter uma concentração maior populacional, e como a gente viu naquele mapazinho anterior, a região nordeste, ela ainda consegue, digamos assim, manter, não sei por quanto tempo, uma infraestrutura natural, certo? Infraestrutura natural é brincadeira, né, gente? Ela ainda consegue manter uma parte natural, que é a floresta amazônica, ok? Então, vamos encerrar, vou deixar a atividade lá de vocês do Agenda Edu, façam as atividades, próxima aula a gente já vem com revisão, ok, galerinha? Cheiro e até a próxima semana!